Chegamos no nosso tradicional viver de dividendos. Se eu tivesse já vivendo de dividendos, se meu foco fosse ajustar minha carteira para a geração de renda passiva, para receber dividendos de ações, então essas, né, Filipão, seriam as ações que eu estaria comprando ao longo do mês de julho. Nesse vídeo a gente vai te explicar o porquê e vai te perguntar também quais você está comprando com foco em dividendos. Comenta aqui. Buenas, antes de mais nada, jogo rápido, estamos nos últimos dias de vagas abertas para a última turma da história do Descomplicando o Mercado de Ações, nosso treinamento completo sobre seleção de ações que os alunos levam de bônus ao acesso vitalício ao ranking de ações mais baratas da Bolsa, primeiro link na descrição. E enquanto vocês vão dando uma olhada ali, vão garantindo a vaga, comenta aí, Filipão, qual é a primeira ação aqui que, pelos nossos critérios matemáticos, sistemáticos, tá aí como uma potencial boa pagadora de dividendos. Está no ranking da nossa máquina de dividendos. Primeira ação, a JBS, de código JBSS3, que, para quem não sabe, é a maior produtora de proteínas do mundo e segunda maior empresa de alimentos do mundo, atrás somente da Nestlé. A JBS tem uma política de dividendos que ela se obriga a distribuir pelo menos 25% do lucro líquido dela, tudo em dividendos ali, para os investidores, e ela costuma pagar esse dividendo algo entre maio e junho, como mostra essa figura aqui, sendo que nos últimos 2 anos ali, ela pagou 2 vezes no ano, tanto na metade quanto ali em novembro, já perto de dezembro, ou seja, uma vez a cada semestre. E uma coisa positiva da JBS é que, segundo alguns analistas, o setor de proteínas de carne está passando por uma inversão de ciclo. Tanto é que a gente vai ver daqui a pouco que a cotação da JBS caiu muito porque a margem da empresa ficou muito apertada, sendo que agora a expectativa é que o preço da carne comece a subir novamente, muito explicado ali pelo fenômeno El Niño, que vai impactar não só o Brasil, mas a América como um todo. E essa margem, que está atualmente em torno de 2,4% ali, tende a subir para os próximos anos e aí sim ela tende a aumentar um pouco o lucro líquido. Só que isso tudo ali é só expectativa de futuro, não tem como a gente saber, é por isso que a gente tem uma estratégia clara com critérios matemáticos que ajudam a gente a colocar ela ou não numa estratégia. Nos últimos 12 meses, a cotação da JBS caiu mais de 46%. E se a gente coloca o dividendo, que foi baixinho ali no último ano, a queda fica em 45%. Mas beleza, por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos? E o primeiro critério é porque ela tem uma liquidez diária suficiente, ela paga dividendos consistentemente todos os anos, há 10 anos seguidos, e ela está com uma média de dividendos pagos de acordo com o preço atual em 12,3% ao ano. Muito bom, Filipão, e provavelmente, sobretudo se você caiu de paraquedas nesse vídeo, todos os meses cai uma galera de paraquedas que conhece o Clube do Valor por conta dessa série aqui, você vai estar pensando, poxa, mas como assim, né? JBS, não vejo muita gente falando JBS como um case de dividendos. O dividend yield dos últimos anos sim foi alto, mas é justamente por causa do ciclo da empresa, lucrou mais, distribuiu mais dividendos. Mas quem garante que ela vai seguir pagando altos dividendos no futuro? E aqui tem uma coisa legal sobre a nossa estratégia, não apenas sobre a máquina de dividendos, mas sobre todas as estratégias do Clube do Valor, é que a gente vem aqui e coloca nos nossos pés as sandálias da humildade. A gente basicamente não faz projeção do futuro, porque a gente acredita que seres humanos, na média, são muito ruins para projetarem o futuro. Por isso que todas as nossas estratégias olham para o passado e buscam ações com características ligadas àquilo que a gente procura, no caso da máquina de dividendos, características de boas pagadoras de dividendos, que das estratégias que a gente tem aqui de seleção de ações é justamente a que tem o maior dividend yield. A coluna laranja é justamente o dividend yield histórico da estratégia máquina de dividendos. E na maioria dos anos ela ficou acima do dividend yield do Ibovespa e também da nossa outra estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Agora, antes de citar a segunda ação, uma dúvida que eu tô vendo muito comum aqui entre os nossos clientes de Wealth e provavelmente entre você que nos assiste, né, entre a galera aqui que nos assiste, é o seguinte. Pô, Ramiro, Felipe, mas não tô chegando aqui atrasado na festa? As ações já subiram tanto, será que é hora de comprar ações? Eu vou passar a bola aqui pro Filipão. Falei, Felipe, eu vou levantar essa bola aqui no vídeo e aí tu dá um jeito de explicar o que a gente pensa. Ramirão, isso tem sido uma pergunta mesmo, a gente tem visto os nossos especialistas de investimentos falando sobre isso, que os investidores querem aumentar, mas é exatamente em momentos como esse que a Bolsa acabou de subir muito. Por exemplo, até o finalzinho ali do mês de junho, o Ibovespa já tinha subido 5% e chegou a subir quase 8% nesse mês. E a própria JBS, que a gente acabou de falar, chegou a subir mais de 17% somente ali no mês de junho. Só que isso por si só não mostra que é um bom momento agora sim para confiar e comprar ações para sua carteira, aumentar a sua posição em renda variável. Na verdade, o que tem que dizer se o investidor vai aumentar ou reduzir ou até manter a posição em ações que ele tem na carteira é a estratégia de carteira como um todo que ele tem. Porque afinal de contas, provavelmente você que está assistindo esse vídeo não tem só ações na carteira.
tem um pedaço de renda fixa, talvez tenha um pouco de fundos imobiliários, talvez tenha um pouco de investimentos internacionais, e esse composto precisa estar dentro da tua estratégia. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de investidor bem equilibrado que tem uma carteira com 30% renda variável e 70% renda fixa, como está na tela. Nesse caso, uma eventual forte alta do Ibovespa pode transformar aqueles 10% do peso desse cara em ações em 12, em 13, mas não deveria significar que esse cara não tem que ter ações na carteira, né? No máximo, ali no período de rebalanceamento, ele deveria fazer pequenas vendas, mas manter ali um alvo de 10% de investimento em ações. Enfim, pincelando aqui, né, um pouco a nossa estratégia de portfólio, mas acho que o grande foco desse vídeo aqui, por ser dividendos, tem que nos puxar para a estratégia de dividendos, que a gente já vai explicar melhor, não sem antes revelar a segunda ação que está aí no hall das ações que estão passando no ranking na máquina de dividendos nesse início de julho, que são as ações da CPFL Energia, de código CPFE3. Essa aqui é uma empresa de energia, um setor muito conhecido, ser bom pagador de dividendos aqui no Brasil, e ela atua tanto na distribuição quanto na transmissão e na geração de energia elétrica no Brasil, muito mais focada por Sudeste e Sul, como mostra esse mapa de concentração de transmissões ali. Também é uma empresa que tem uma política de dividendos que se obriga a pagar 25% do próprio lucro líquido todo ano em dividendos, e a empresa vem respeitando ali esse patamar, passando dos 40% e às vezes até dos 100% ali, como aconteceu em 2 anos atrás. Em relação à cotação da empresa, atualmente ela está com uma alta de 9% nos últimos 12 meses, sendo que colocando ali o reinvestimento dos dividendos, essa alta vai para mais de 17%, mostrando um pouco dessa volta do mercado de ações realmente valorizando um pouco mais nos últimos 12 meses. Essa empresa chegou a subir forte a cotação nos últimos 5 dias, muito por causa de uma mudança ali no Congresso que está acontecendo para favorecer a concessão que essas empresas têm na distribuição de energia das cidades. No frigir dos ovos, essas empresas vão conseguir renovar a concessão por mais 30 anos com as cidades que ela distribui energia. E isso por si só vai ser bom pra caramba para a empresa, porque garante uma rentabilidade ali de mais 30 anos. Além disso, ela vai poder trocar o índice de inflação de IGPM para IPCA, que também vai ser bom. E no fim, por que é que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos? Porque ela está há 8 anos já ali distribuindo dividendos sem falhar e está com uma média de dividend yield na casa de 10,8% nos últimos 3 anos. Acho que esse é o gancho perfeito para a gente explicar a nossa estratégia aqui, sistemática, matemática de foco em dividendos. O que a gente faz aqui basicamente é, depois de rodado alguns filtros, como o de liquidez diária, né? A gente só quer olhar para empresas que têm um maior índice de negociação, a gente busca ter exposição em 10 diferentes ações que tenham, primeiro, consistência em 5 anos no pagamento de dividendos, que é uma amostra que são empresas lucrativas, com margens saudáveis e com uma volatilidade de resultados menor do que a média. Aliás, isso explica, né? Porque são 10 ações aqui, não 20, como no caso da estratégia das ações mais baratas da bolsa. O fato de investir em empresas comprovadamente são lucrativas há um bom tempo reduz o risco de cada uma dessas empresas, então a gente pode aumentar um pouco o peso em cada uma delas. E aí, para ordená-las, para ranquear elas, a gente olha aí por ordem de média de dividendos dos últimos 3 anos. E você pode pensar de novo, né? Mas Vocês olham só pro passado, tá? Explicou, beleza, entendi que não dá pra projetar o futuro, mas olhar só pro passado não é ruim? Não é. A gente testou a estratégia. Historicamente, essa estratégia que olha para a média do passado de dividend yield performou muito bem também, né? Depois de montada cada uma das carteiras de cada ano, um retorno bastante acima do Ibovespa, com uma boa média de dividend yield, inclusive os últimos 12 meses, um dividend yield acima de 13%. E eu não vou mais explicar a estratégia. Tem gente que comenta, os vídeos ficam maçantes, tá sempre explicando a estratégia e tal. Eu não vou explicar porque o Filipão aqui escreveu um e-book bem completinho, explicando a estratégia máquina de dividendos e revelando outras ações. 7 no total, que passam nos critérios da máquina de dividendos. Nesse mês você pode acessar o e-book gratuitamente, bonitinho ali no teu e-mail. Se você apertar no segundo link aqui da descrição, o link vai estar aí, ó, em cima da cabeça do Felipe. Você pode apertar ele, vai abrir uma página simples. Você vai ali preenchendo os dados enquanto a gente continua aqui o nosso vídeo. A gente continua aqui as nossas explicações. Tem muita coisa interessante por vir, como por exemplo, né, a gente revelar qual a terceira ação aí que está passando nos critérios da máquina de dividendos. Brasil Agro, uma das mais famosas do agro aqui do Brasil, de código AGRO3. E essa empresa, eu acho legal o negócio que ela faz, ela basicamente compra novos latifúndios, assim, né? Coloca a tecnologia dela, dá um upgrade ali naquela terra e revende por um preço melhor. Ela é uma corretora de latifúndios agro, no fim das contas. E a política de dividendos dessa empresa também obriga ela mesma a pagar 25% do lucro líquido dela em dividendos, e ela vem conseguindo aumentar esse dividendo ali nos últimos 4, 5 anos mais ou menos, como a gente consegue ver nessa figura aqui. Começou pagando 76 centavos por ação e hoje em dia ela está pagando mais de R$3 por ação. A cotação da empresa nos últimos 12 meses caiu ali cerca de 5,5%, sendo que se a gente coloca o reinvestimento de dividendos, isso vira uma alta
de, na verdade, 4,5% no último ano. E aí, de novo, ela está dentro da estratégia porque ela tem uma consistência de pagamento de dividendos já há mais de 5 anos e a média de dividend yield dos últimos 3 anos está na casa de 11,9%. E aqui, Felipe, eu acho que é o gancho perfeito para eu trazer uma informação importante para ti, né? A gente está aqui a quarta ação. O que te fez clicar nesse vídeo? Certamente foi o título ou a minha foto lá, né, em meio de dividendos, né, chamado Viver de Dividendos. Viver de dividendos é uma forma, é um como para algo maior, que é poder conquistar a liberdade financeira, a tranquilidade financeira, que é quando você tem um patrimônio grande o suficiente para que com a renda passiva gerada por esse patrimônio, com o retorno desse patrimônio, você consiga aí cobrir todos os seus gastos e chegar naquele patamar em que dinheiro deixa de ser uma preocupação e passa a ser fonte de uma vida alinhada com os seus valores. Agora, qual o problema? Obviamente, não vou mentir aqui, não é fácil conquistar a liberdade financeira, não é fácil viver de dividendo. Eu te mostrei o yield histórico da estratégia, né? Se ele for de 7% ao ano, isso significa que para viver, sei lá, com 20 mil reais por mês, ou seja, né, 20 mil reais por mês, que é o equivalente a 240 mil por ano, com um yield de 7%, você precisaria de 3 milhões 428 mil reais para chegar lá. O que naturalmente não é algo trivial, não é algo que alguém faz em 1, 2 ou 3 anos, a não ser que seja uma pessoa muito bem sucedida, com uma renda muito alta. Mas, por outro lado, é algo plenamente factível para quem tem um plano bem claro e bem construído. Estou falando tudo isso por quê? Porque se você tem 500 mil reais ou mais para investir já hoje para o longo prazo, então se você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões e quer ajuda nossa para organizar um plano para conquistar a liberdade financeira e poder viver de renda lá na frente, a gente está oferecendo esse tipo de serviço de criação do plano de forma gratuita. E basta você preencher um rápido formulário, cujo link vai estar em cima da cabeça do Felipe, terceiro link na descrição. Enquanto você vai preenchendo, a gente sempre me pergunta, Ramiro, cadê a pegadinha? Vocês vão criar um plano para mim de forma gratuita? Vamos sim, e vamos, se fizer sentido te ajudar nessa jornada, fazer uma proposta comercial para você se tornar nosso cliente de Wealth, que é muito bom para quem não se sente tão seguro tomando suas decisões, para quem não tem muito tempo para tomar suas decisões e para quem gosta e confia no nosso trabalho, vai fazer muito sentido. Então, primeiro a gente cria o plano para ti, depois a gente apresenta o serviço, se fizer sentido a gente fecha ou não. Se você tem mais de 500 mil reais, como eu falei, terceiro link na descrição para saber disso. E a última ação, Filipão, é uma famosa, né? Uma famosa que eu quero que tu conte, vê aí quem é que descobre rapidamente, quem não descobre rapidamente, mas vamos lá. Famosa porque aparece em mais de uma das estratégias do Clube do Valor e a gente já falou muito dela aqui, eu já vou te revelar qual é, mas é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, foi uma das maiores pagadoras de dividendos do último ano ali, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. E a cotação dessa empresa nos últimos 12 meses está subindo mais de 10% e quando a gente coloca o dividendo fica um negócio absurdo, 84% de alta de retorno total, como a gente chama, que é juntando valorização da cotação mais o pagamento de dividendos. E é a empresa que também está com a consistência de 5 anos exatamente de pagamento de dividendos, sem contar o ano atual de 2023, que é assim que a gente olha na máquina de dividendos, e a média de dividend yield dos últimos 3 anos ficou em 29,3% ao ano. Estamos falando aqui da Petrobras e revelamos aqui 4 ações da máquina de dividendos. Se você quiser conhecer ainda mais 3 e conhecer melhor a estratégia, o nosso e-book gratuito vai estar com o link aqui para download. Agora, se você quiser seguir no YouTube e conhecer melhor a nossa outra estratégia de seleção de ações e ainda conhecer 4 ações baratinhas, deixa o link para o próximo vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.